São Paulo, 23 de abril de 2020. Eu sou Miguel Nicoleles e este é o Nicoleles Night News. Boa noite e bem-vindos. Bom, nesses últimos 2 dias, o mundo completamente obcecado e totalmente envolvido com o combate e com as notícias da pandemia do coronavírus, talvez tenha deixado passar de lado 2 fatos que mostram claramente e adicionam ao fato da pandemia ter explorado e exposto as fragilidades da nossa modernidade. 2 fatos demonstraram outras fragilidades que vão sorrateiramente corroendo a capacidade da nossa espécie de sobreviver nessa maravilhosa e insignificante pedra azul, nesse canto sem nenhuma relevância da Via Láctea. Sem que vocês talvez tenham percebido, hoje a notícia se espalhou em todo o mundo que mais ou menos 25% de toda a população de insetos do mundo foi absolutamente destruída desde os anos 90. A causa mais provável dessa verdadeira extinção permiana de insetos é o uso abusivo de agrotóxicos que não só matam os insetos, mas constroem a nossa própria eliminação. Pois bem, sem insetos, sem abelhas, sem toda sorte de insetos que existem por esse mundo, a polinização das plantas passa a ser uma tarefa hercúlea, se não impossível. E sem plantas não haverá alimentos para sustentar a espécie humana. Ou seja, uma pequena bolha está se criando como vírus que pode, em alguns anos, rapidamente levar a outra catástrofe global, essa sim, com características próprias de levar a nossa espécie à extinção em algumas décadas ou um par de séculos. Ao mesmo tempo, todos nós fomos surpreendidos com outro evento que deixou explícita a forma como a civilização moderna opera, que foi, de repente, os preços do petróleo caírem a um valor negativo. Pensem nisso. Com a contínua produção, mas a falta de demanda de petróleo, as regiões que estocam petróleo começaram a chegar no seu limite. E como começaram a chegar no seu limite, não haviam de pôr petróleo novo. E o que ocorre é que não existe um cara sentado na Arábia Saudita ou em Nova York calculando e pondo o preço do petróleo na bolsa de valores de todo lugar do mundo. Não. Na realidade, a economia moderna fugiu do controle das mãos e dos cérebros humanos. Porque a economia moderna basicamente é regida milissegundo a milissegundo por grupos de supercomputadores que, rodando seus algoritmos mirabolantes, que poucas pessoas hoje em dia no mundo conseguem entender, aliás, nem os economistas conseguem, a maioria deles, esses supercomputadores debatem e competem uns com os outros para decidir momentos e eventos e parâmetros fundamentais do dia a dia, do momento a momento da economia global. E ocorre, muito provavelmente, que o preço do petróleo caiu a um valor negativo porque o algoritmo que calcula ou que faz toda a movimentação dos parâmetros e das bolsas de valores para o preço de petróleo simplesmente calculou, sem parar para pensar, o que acontece quando a demanda desaparece e a produção explode sem haver estoque. Ou seja, alguma fórmula em algum computador do mundo levou os preços do petróleo a menos $2 por barril. Para quem viveu a crise do petróleo dos anos 70, onde o petróleo explodiu e parou o mundo por causa da explosão, a grande maioria das pessoas hoje não tem a mínima noção como é possível que o preço do petróleo possa ter caído a esses valores. Basicamente, a modernidade está gerando um sistema de controle que foge completamente não só às nossas vontades e desígnios, mas à nossa compreensão. A digitalização da vida humana está construindo outra bolha capaz de destruir a essência
desse sistema analógico que você tem entre as suas orelhas, porque nós, como vocês vão ver daqui a pouco, não somos seres digitais. Os nossos cérebros não funcionam à base de algoritmo e boa parte da natureza não obedece regras algorítmicas, porque boa parte da natureza, surpreendam-se agora, porque para a maioria de vocês vai ser a primeira vez que vocês ouviram isso, boa parte dos fenômenos naturais, a vasta maioria deles, não pode ser predita por um algoritmo computacional, porque eles são regidos por fenômenos não computacionais. Fenômenos esses descobertos por várias pessoas em vários momentos da história, mas classicamente por Alan Turing, o pai do computador digital. Pois bem, mas de onde vem isso? Da onde vem essa modernidade regida por algoritmos que ameaça a nossa privacidade, ameaça o nosso cérebro, porque quando o nosso cérebro analógico é exposto continuamente à lógica digital, porque ele é extremamente plástico, ele começa a pensar que agir e atuar de forma digital é a forma mais provável, melhor de sobreviver nesse mundo que nos circula. E ele começa a alterar a sua própria estrutura por essa capacidade plástica e alterar a forma como nós nos comportamos. Então, mas de onde vem tudo isso? De onde vem essa modernidade? Bom, alguns vão dizer, não, claro, ela vem da era digital, dos anos 40, Claude Shannon, Alan Turing, que eu já mencionei para vocês. Não, ela não vem de lá. Outros vão dizer da Revolução Industrial, que mudou a forma do mundo produzir serviços e produtos. Não, ela não vem da Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra. Bom, vocês vão dizer, vem do capitalismo? Também não. Vem da Revolução Científica do século XVII, vem de Galileu, de Newton, que usaram a matemática para começar a descrever o mundo natural. Não, ela não vem de lá também. Ela vem de muito tempo atrás. Eu vou deixar para outro vídeo a descrição do qual o impacto do aparecimento da linguagem oral, que permitiu que as nossas memórias fossem transmitidas e sincronizassem outros seres humanos em grandes brainets para agirem como grupo social. Eu vou omitir também a história da escrita, da linguagem escrita, que revolucionou a forma como o conhecimento humano poderia ser transmitido por gerações e gerações. Eu só vou mencionar uma história que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando a escrita estava começando a surgir e poucos tinham conhecimento na Mesopotâmia, sim, lá no Iraque de hoje, do poder da escrita, ela foi representada por uma história muito curtinha e muito bonitinha. O grande rei de Uruk, ameaçado com threats que foram trazidos pelos soldados de um outro reino vizinho da Mesopotâmia, em vez de mandar aos seus exércitos poderosos para acabar com o reino, seu vizinho, que o incomodava, mandou uma placa de argila com uma mensagem escrita cuneiforme e um tradutor que era capaz, um dos poucos do reino da Mesopotâmia, que era capaz não só de escrever, como ler. E esse tradutor carregou uma carta para esse rei que ameaçava o grande rei de Uruk e leu a pedra de argila que dizia mais ou menos o seguinte para o cara: filho, se você continuar enchendo o saco, você vai se arrepender para o resto da sua vida. Pois bem, o grande rei de Uruk assinava a mensagem e o rei que ameaçava Uruk simplesmente disse: bom, não há como eu nem o meu reino desafiar alguém que é capaz de fazer uma pedra de argila falar. Não preciso dizer mais nada. Pois bem, na minha concepção, a modernidade que tanto nos fez chegar onde nós chegamos, que nos mandou para a Lua, que nos permite que a ciência faça o que ela faz, ou seja, coisas absolutamente maravilhosas, positivas, mas que também cria essa bolha, essa ameaça em e expõe diferentes fragilidades do movimento e do modelo civilizatório que nós criamos, começa basicamente com um cara chamado Pitágoras de Samos, no século VI a.C., que da Iônia grega se mudou para o sul da Itália, para Croton, e criou uma escola conhecida como os pitagorianos. Pitágoras e sua escola, não vou falar do teorema de Pitágoras, que foi demonstrado desenhando, tá? Não tinha número, não tinha fórmula, era tudo desenhado, né?
a soma do quadrado dos catetos, ele desenhou um quadrado do lado do triângulo dos dois catetos e viu que a soma deles correspondia ao quadrado da hipotenusa. Pois bem, Pitágoras e seus discípulos, não se sabe bem quem, fez o quê? É um mistério, um dos grandes mistérios da história da matemática. Basicamente acreditavam que tudo era números, que tudo poderia ser descrito por números. E aí a modernidade foi lançada. A modernidade nasceu, mas ela precisava de um impulso, ela precisava de algo que dissesse para todos nós, com absoluta claridade, que tudo podia ser descrito por números, mas também por formas. E o inventor dessa segunda linguagem se chama Euclides. Euclides basicamente viveu na Alexandria durante o reino de Ptolomeu, o primeiro general de Alexandre o Grande, que depois da morte de Alexandre resolveu pegar um pedaço das conquistas do seu chefe no Egito e se autodenominou Faraó. E criou uma nova dinastia, onde Euclides escreveu um dos livros mais importantes de toda a história da humanidade. Os elementos de geometria de Euclides fazem com que as sementes da nossa vida, 2.300 anos depois, fossem lançadas quando Euclides desenhou uma reta que unia dois pontos e começou a descrever os axiomas que levaram muitos anos depois, séculos depois, a modelos do universo baseados na geometria e nos números. Pois bem, eu me adiantei. Eu não posso deixar de mencionar outro grande alexandrino, Diofantos, que deu o lançamento da álgebra. Os primeiros conceitos, as primeiras ideias algébricas surgiram também um pouco depois, na mesma Alexandria, já agora no século III depois de Cristo. Mas para quem não viu o meu vídeo sobre Alexandre e Gengis Khan, vai vir com uma surpresa que o segundo grande pai, talvez o cara que realmente fez o parto dessa geometria, da dona álgebra, é um árabe. Porque a palavra álgebra vem do árabe álgebra. E o pai que fez o parto da álgebra, se aproveitando dos números que vieram da Índia e adaptando eles, por isso que nós chamamos os números que nós usamos até hoje de indo-arábicos. O meu grande herói muçulmano, o grande matemático persa, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, escreveu o seu tratado onde as primeiras soluções para equações lineares e quadráticas, aquelas da parábola de segundo grau, foram descritas usando não só números, os números indo-arábicos que nós usamos até hoje, mas também letras misturadas com números. Esse casamento deu origem à revolução da álgebra. E o nosso querido Al-Khwarizmi escreveu no seu livro receitas de como calcular, usando equações algébricas, heranças, transações bancárias, empréstimos, ou seja, ele criou um manual prático da álgebra que ficou popular por toda a Ásia Central e foi levada para as bibliotecas de Bagdá, de Córdoba, na Andaluzia, no califato que existia na Andaluzia, pelas rotas, vocês adivinharam, das rotas da seda. As rotas da seda espalharam a álgebra pelo mundo, a ponto de, no livro de Dom Quixote, haver um personagem que calcula, usando a álgebra, para resolver um problema no meio do grande romance. Pois bem, Al-Khwarizmi, o sobrenome, deu origem à palavra algorithm. A palavra algoritmo é em homenagem a Al-Khwarizmi, que foi o primeiro ser humano a usar essas formulações algébricas para resolver problemas normais do dia a dia da vida dos seres humanos. Bom, a álgebra se espalhou por todo o mundo islâmico, foi para a Andaluzia, mas no século XIII, mais precisamente no começo do século XIII,
Um homem chamado Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, acompanhou seu pai para o norte da África numa missão de comércio, porque o seu pai era comerciante, e descobriu lá a álgebra. E descobriu como a álgebra era usada nos bancos muçulmanos, que à época eram os mais avançados do mundo. Pois bem, Fibonacci escreveu um livro chamado Liber Abaci, que na realidade não é um livro do ábaco. Não é um livro de como usar o ábaco, que é um instrumento de cálculo analógico. Não, é um livro de receitas algébricas para solucionar problemas práticos da vida normal. Literalmente, em 1202, Fibonacci estava fazendo o trabalho que Al-Khwarizmi fez em 830, no século IX d.C., na Pérsia. Levou todo esse tempo, para quase 400 anos, para que a álgebra que saiu das fronteiras da Índia com os estados da Ásia Central migrasse até a Itália. Pois bem, alguns anos depois, um certo Medici, que tinha enviados por toda a Europa para buscar grandes livros, encontrou livros que estavam sendo traduzidos em Córdoba de matemática e, evidentemente, recebeu em suas mãos o livro de Fibonacci. Foi assim que os Medici criaram o seu mecanismo de fazer dinheiro que nem água e conseguiram se transformar nos banqueiros mais bem-sucedidos de Florença. E foi daí, do dinheiro feito pelos Medici, usando os algoritmos criados por Al-Khwarizmi e Fibonacci, que a Renascença europeia, a grande Renascença de Michelangelo, a Renascença de Donatello, a Renascença que todos nós louvamos, italiana, do 400 e do 500, surgiu graças à ingenuidade matemática de hindus, árabes e um cara de Pisa. Muito interessante. Pois bem, foi com o dinheiro da Renascença que a Itália teve o seu período de explosão criativa. Mas aí a história não para, porque a matemática que surgiu lá se espalhou por toda a Europa e permitiu a Newton criar a sua teoria da gravidade. 3 séculos depois, no século XIX, 2 séculos depois, no século XIX, um matemático absolutamente desconhecido na época, apesar de ter estudado no centro do mundo matemático, na capital da matemática europeia, que era Göttingen, Riemann, basicamente propôs, pensem só nisso, 1500 anos depois de Euclides propor a sua geometria, Riemann criou uma outra geometria. E foi essa geometria que permitiu a Albert Einstein criar a descrição mais completa, mais acurada que nós temos do universo, a teoria da relatividade geral. Foi de lá, pegando uma visão geométrica da realidade e projetando essa visão para o universo, Einstein mostrou que o espaço-tempo se fundem e a gravidade nada mais é do que a dobradura desse espaço-tempo pela massa dos grandes corpos celestes. Pois bem, tudo isso convergiu até os anos 40, onde nós tivemos a grande revolução digital, e é ela, esse último capítulo dessa história que vem do século VI a.C., que começou a ditar uma mudança total na forma como nós vivemos. E que determinou, hoje, não só os progressos maravilhosos, que todos nós podemos tirar vantagem, eu jamais vou negar isso como cientista, não há a mínima dúvida. A história da matemática é a história da libertação da raça humana, dos seus mitos, sem nenhuma base racional, para explicações que nos permitem definir pelo menos a melhor visão que este todo Criador de tudo é capaz de fazer do que está aqui fora, tá? Permite nos transformar naquela espécie que confere significado e importância para essa informação em potencial, essa sopa de informação em potencial ao nosso redor. Esse mesmo triunfo do cérebro humano gerou
uma visão não condizente com a importância da vida humana, porque ela gerou também a visão que tudo pode ser reduzido a algoritmos. A nossa vida, o nosso bem-estar, os nossos pensamentos, todos os aspectos da nossa vida, no momento em que eu falo a vocês, estamos passando por uma tentativa de serem reduzidos a um algoritmo numa máquina como essas. Como um telefone celular ou como qualquer outra máquina de Turing, se levou essa visão ao limite e com essa visão nós criamos a modernidade e suas fragilidades. E hoje nós vivemos, dentro dessa pandemia, o fato ou o evento que decorre, em parte, a criação de uma cosmologia onde a igreja dos mercados e o Deus dinheiro, os algoritmos computacionais automáticos que regem a economia do mundo sem pensar por um segundo no bem-estar humano como primeira prioridade, nos levaram aonde nós estamos. Ou seja, a moeda que, a propósito, foi criada pela primeira vez na Lídia, no século 8 a.C., como uma forma de permitir que o valor fosse transportado e agilizasse as transferências comerciais, o que foi criado lá, como só uma coisa para facilitar a nossa vida, se transformou no centro do nosso universo, o dinheiro. E é por isso que nós nos encontramos vivendo nesse momento com o produto da exposição de uma das maiores fragilidades do mundo moderno, aquela que removeu o ser humano e o seu bem-estar do fulcro, do epicentro da cosmologia que rege a nossa civilização, agora em perigo. E é por isso que eu acredito que o verdadeiro Criador de tudo, ainda completamente resistente à sua transformação forçada a um algoritmo digital, vai resistir. Ele vai resistir e vai demonstrar que o seu processamento analógico ainda é capaz de resistir a todas as suas tentativas de escravidão. Porque aqui nenhuma máquina vai conseguir reproduzir. Nenhum computador vai conseguir reproduzir. Nenhum sistema digital vai se equivaler às maravilhas analógicas, às abstrações científicas, artísticas, poéticas, ao amor, à solidariedade e à empatia humana que são geradas sem fórmula alguma, mas pelo produto das tempestades neurais que cruzam os nossos 86 bilhões de neurônios e que nos permitem dizer que a primavera vai voltar. E eu não só tenho certeza disso, como eu quero dizer que não há nada a se arrepender. Nós chegamos até aqui e nós vamos saber mudar de curso depois da pandemia e reconhecer que o bem-estar humano tem que ser o fulcro da nossa cosmologia. E para terminar, eu deixo com vocês uma das maiores entonações musicais da história da humanidade que nos dá esperança de que tudo vai poder ser como era e que nós vamos ter a chance de voltar desse pesadelo. Um segundo. Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. Para vocês, uma boa noite, tudo de bom, cuidem-se e até amanhã com mais um episódio de Nicoleles Night News. Beijos!